Pessoal, a nossa aula de hoje, ela vai ser aula sobre geologia. Dentro dessa aula, nós vamos falar sobre geologia, nós vamos falar sobre estruturas geológicas, nós vamos falar sobre agentes internos e externos do relevo, tá bom? Dentro da parte de geologia, a primeira coisa que eu quero comentar com vocês é sobre a questão do tempo geológico, ok? O tempo geológico ele é totalmente baseado na nossa tabela geológica. Então, a nossa tabela geológica é o que vai digitar o que é mais recente no nosso planeta e o que é mais antigo no nosso planeta do ponto de vista da formação das rochas. Então, primeiro ponto. Quando a gente fala sobre geologia, a gente tem que falar sobre tipos de rochas. Quando a gente fala sobre tipos de rocha, nós vamos ter três tipos de rochas. O primeiro tipo de rocha que nós vamos ter são as rochas magmáticas. Também chamada de rochas ígneas. Ok? Esse tipo de rocha, pessoal, se forma como? Formação delas. Solidificação do magma. Ok? Pessoal, rochas magmáticas são rochas extremamente antigas. Ok? Se formaram lá no período conhecido como pré-cambriano. Se nós pegarmos a tabela geológica, nós vamos ver que o período pré-cambriano é um dos primeiros períodos que nós temos no nosso planeta. Então a gente fala aqui de pelo menos 4,5, 4,6 bilhões de anos. São rochas muito resistentes. Okay? Quando nós falamos rochas resistentes, nós sempre vamos estar se referindo a dois processos: resistentes a intemperismo e resistentes à erosão. Okay? Quando nós falamos das rochas magmáticas ou ígneas, elas ainda podem ser classificadas em mais dois subgrupos. São as rochas sedimentares, quer dizer, as rochas ígneas do tipo plutônica, também chamadas de rochas intrusivas. Nesse tipo de composição de rocha, nós temos rochas que se formaram a grandes profundidades. O resfriamento dessas rochas aconteceu de maneira mais lenta. E um exemplo de rocha que nós temos do tipo plutônica ou intrusiva é o granito. Ok? O segundo tipo de rocha que nós vamos ter, ainda no grupo das magmáticas, são as rochas extrusivas. Também conhecidas como vulcânicas. Nesse tipo de rocha, pessoal, a solidificação do magma aconteceu mais próximo à superfície. E ela aconteceu também de maneira mais rápida. Um exemplo que nós podemos dar é o basalto. Ok? Exemplo de rochas extrusivas ou vulcânicas. O segundo tipo de rochas, pessoal, que nós vamos ver agora, nós acabamos de ver o grupo das magmáticas ou ígneas, que são o grupo de rocha mais antigo que a gente tem. E o segundo tipo que nós vamos ver agora são as rochas metamórficas.
Rochas metamórficas, como o próprio nome sugere, elas passaram por algum tipo de transformação. Essa transformação, pessoal, aconteceu por dois motivos. Diferenças de pressão ou temperatura. A diferença de pressão e a temperatura muito alta são capazes de provocar na rocha alterações químicas. Então, uma rocha que ela é ígnea, ao ser submetida a grande pressão ou a grande temperatura, ela pode dar origem a uma nova rocha, que no caso é uma rocha metamórfica. Esse mesmo processo pode transformar ainda uma rocha metamórfica em um próximo tipo de rocha que nós vamos ver mais à frente, que são as rochas sedimentares, ok? Então, processo das metamórficas é esse: transformação da rocha por meio da pressão ou da temperatura. Um exemplo que nós podemos dar é o gneiss, que é um granito que foi submetido a grande pressão e temperatura e deu origem a uma nova rocha, tá bom? O próximo grupo que nós vamos ver é o grupo das sedimentares. Quando nós falamos do grupo das sedimentares, nós estamos falando, primeiro, de rochas que se formaram recentemente. São rochas que se formaram recentes. Esse tipo de rocha surge a partir dos sedimentos de outras rochas. Sedimentos barra pedaços de outras rochas, ok? Quando nós falarmos sobre sedimentos, não esquece que a gente tem três tipos de sedimentos, que são a areia, que é o nosso maior sedimento, o silt, que é o do meio, e a argila, que é o mais fininho, o menor, ok? Sedimentos são três tipos: areia, silt e argila. Então, as rochas sedimentares, elas são formadas por pedaços ou sedimentos de outras rochas. Podem ser elas metamórficas, podem ser elas ígneas, beleza? As rochas sedimentares, pessoal, elas se formam por um processo que nós chamamos de diagênese. Elas se formam também por pressão e compactação. E um exemplo que nós podemos dar de rochas sedimentares são os arenitos. Nesse tipo de rocha, pessoal, é muito comum a gente encontrar poros, são rochas muito porosas. Como elas se formaram a partir de partículas de outras rochas, é muito comum você encontrar espaços nas rochas sedimentares. Então é nesse tipo de formação aqui, nas rochas sedimentares, que eu vou ter espaço para acumulação de algumas coisas, como por exemplo, hidrocarbonetos, combustíveis, ok? É nesse tipo de formação aqui, formação que inclui rochas sedimentares, que eu vou encontrar combustíveis fósseis. Outra coisa que eu também vou encontrar em áreas que são formadas por rochas sedimentares são os meus aquíferos, ok? Porque são rochas porosas, rochas que têm espaço para acumular tanto água quanto hidrocarbonetos, tá bom? Pessoal, fechado essas partes de rocha, agora nós vamos para estruturas geológicas. Quando nós falamos sobre estrutura geológica, pessoal, nós estamos falando sobre a junção de várias rochas que dão origem a uma formação única, ok? Então eu pego uma rocha ígnea, duas rochas ígneas, três rochas ígneas, e a junção delas eu chamo de estrutura geológica,
tá ok? Quando nós falamos sobre estrutura geológica, nós só temos 3 no mundo inteiro. A primeira são os escudos cristalinos, também podemos chamar de crátons. Quais são as características dos escudos cristalinos ou dos crátons? Primeiro, são estruturas muito antigas, são formados por que tipos de rochas? Rochas ígneas. Quando nós falamos de Brasil, o Brasil tem escudos cristalinos no seu território? Sim. Quais são eles? O escudo das Guianas, escudo do Brasil Central e do Atlântico. São 3 escudos cristalinos que nós temos no território brasileiro. Os escudos cristalinos, eles vão dar origem às formas de relevo que nós conhecemos por planaltos. E quando nós falamos sobre os escudos cristalinos e os brasileiros, sobretudo, eles se formaram lá no pré-cambriano. Essa é a primeira formação geológica que nós temos. A segunda formação geológica que nós vamos ver hoje são as bacias sedimentares. As bacias sedimentares, pessoal, são formadas, como o próprio nome sugere, por rochas sedimentares. As bacias sedimentares, elas se formaram a partir do desgaste dos meus escudos. Elas são formadas, como a gente já falou, e o próprio nome sugere, por rochas sedimentares. Essas rochas sedimentares, como nós falamos anteriormente, são rochas muito porosas. Então, nas áreas de bacias sedimentares, eu vou ter a formação de hidrocarbonetos. O que são hidrocarbonetos? Combustíveis fósseis. Então, em áreas de bacias sedimentares, eu encontro combustíveis fósseis. Eu encontro, por exemplo, petróleo, eu encontro gás, eu encontro também carvão. Ok? Se a gente adicionar mais um ponto aqui aos escudos cristalinos, uma das características dessas rochas ígneas é que nós vamos encontrar muito minerais metálicos. Se a gente pegar o mapa de estrutura geológica do Brasil e bater com os escudos cristalinos brasileiros, por exemplo, o escudo brasileiro do Atlântico, vai pegar todo o sudeste brasileiro. É onde eu vou ter localizado, por exemplo, as Minas Gerais.
No escudo do Brasil Central, pegando aqui a porção sul da Amazônia e pegando a parte leste ali do Pará, eu vou ter, por exemplo, a Serra dos Carajás. Se eu pegar o Planalto das Guianas, eu vou ter a maior concentração de nióbio no território brasileiro, ok? Então, os escudos brasileiros, eles também marcam a nossa extração mineral. Se a gente pegar as bacias sedimentares, elas vão marcar a nossa exploração de hidrocarbonetos. Se eu pegar a bacia sedimentar da Amazônica, bacia dos Solimões, eu vou ter petróleo, eu vou ter gás, ok? Então, bacias sedimentares, hidrocarbonetos. Escudos cristalinos, minerais metálicos. Não esquece disso. Outra característica das bacias sedimentares é que elas vão dar origem às depressões e às planícies. Falando das bacias sedimentares brasileiras, nós temos destaque para três: da Amazônia, do Paraná e do Paraíba. Ok? São as três bacias sedimentares que nós vamos ter no território brasileiro. A nossa última estrutura geológica que nós vamos ver, nós vimos os crátons, bacias sedimentares, e a última são os dobramentos modernos. Os dobramentos modernos, pessoal, eles são o nosso terceiro tipo de formação geológica. Os dobramentos modernos, eles se formam pelo choque de placas. Esse tipo de formação geológica vai dar origem ao que nós conhecemos como montanhas. Quando nós falamos de território brasileiro, nós não temos dobramentos modernos. A nossa geologia só é composta por escudos cristalinos e pelas bacias sedimentares. Dobramentos modernos nós não temos no território brasileiro, portanto, nós não temos montanhas no território brasileiro. Okay? São exemplos de montanhas: os Andes, o Himalaia, os Alpes. São exemplos de montanhas que nós temos no mundo. Okay? Dobramentos modernos, não esqueça, é o único que nós não temos no Brasil. Bom? Próximo tópico da aula, pessoal, nós vamos falar sobre os agentes internos do relevo. Os agentes internos, pessoal, é muito comum a gente não confundir ele com os agentes externos. Os agentes internos, eles vão modificar o meu relevo de baixo para cima. Cuidado, não confunde geomorfologia com geologia. Nós estamos vendo tudo aqui dentro do campo da geologia. É como se a geologia fosse, fazendo uma analogia aqui com o nosso corpo, com o nosso esqueleto, com os nossos ossos. É o que está por dentro do relevo, digamos assim. Já a geomorfologia, que vai estudar o relevo, é o que está por cima, é o que está aparente, seria a nossa pele aqui. Então, o que está embaixo, ele condiciona e influencia o que está em cima, ok? O paralelo é esse. Então, os agentes internos, a geologia que nós vimos agora aqui, ela vai implicar no que a gente consegue ver nas formas de relevo, tá bom? Então, os agentes internos, eles vão fazer o que com o meu relevo? Eles vão criá-lo, eles vão produzir o relevo. Eles criam / formam o relevo. Os agentes internos, eles são três: o tectonismo,
o vulcanismo e o abalo sísmico. Você pode também chamar de terremoto. São 3 agentes internos. O primeiro que nós vamos falar é o tectonismo, que sem dúvida nenhuma é o mais importante, é o que mais tem coisa a ser falado. O tectonismo, pessoal, primeiro, o que é o tectonismo? O tectonismo é o movimento de placas. Quando nós falamos de placas tectônicas, a gente tem que primeiro entender que nós temos 2 tipos de placas. Os 2 tipos de placas que nós temos são as placas oceânicas e as placas que são continentais. Uma dica sobre essas 2 placas é a seguinte: a placa oceânica, pessoal, ela é sempre mais densa ou mais pesada que a placa continental. Ok? Guarda essa informação que a gente vai utilizar ela mais à frente. Ok? Oceânica mais densa, continental menos densa, menos pesada. Ok? Quando nós falamos de tipos de limites de placas, aí nós temos 3 nomezinhos que são bem conhecidos pela maioria de vocês, que é o limite convergente, o divergente e o transformante. Ok? Os limites de placa são 3: divergente, convergente e transformante. Nós vamos explicar melhor a característica de cada um deles e o que eles vão produzir no nosso relevo, em que eles vão influenciar no nosso relevo. Os tipos de limite, pessoal, como a gente já viu, eles são 3. O primeiro que nós vamos ver é o convergente. Dentro do limite convergente, quais características que nós vamos ter? Primeiro, no limite convergente, eu vou ter 2 placas se encontrando. As placas elas estão convergindo para a mesma direção. Se movem na mesma direção. O limite convergente, pessoal, quando nós vimos anteriormente ali sobre os tipos de placas, nós temos placas que são oceânicas e placas que são continentais. Então eu vou ter aqui 3 choques possíveis dentro do limite convergente. Eu vou ter placas continentais se chocando ou se encontrando com placas oceânicas. Eu vou ter placas continentais se chocando com continentais e oceânicas com oceânicas. Eu tenho 3 encontros possíveis aqui. Vamos analisar cada um desses. Dentro do choque continental com oceânica, eu vou ter essa configuração aqui. Quando eu tenho um encontro de uma placa continental e uma placa oceânica, eu tenho um processo acontecendo que nós chamamos de subducção. O
processo de subducção é o processo de descida, onde uma placa... Qual placa, professor? A placa mais densa sempre entra para debaixo da placa menos densa. Então, no caso de um encontro de uma continental com uma oceânica, a placa oceânica ela passa por um processo que nós chamamos de subducção. Lembra, a placa oceânica ela é mais densa, então ela vai mergulhar para debaixo da placa menos densa, ok? Um exemplo disso aqui no mundo é a formação da Cordilheira dos Andes. Okay? Os Andes é um exemplo dessa formação, onde a placa do Pacífico ela mergulha para debaixo da placa sul-americana. Quando nós temos o segundo contato, que é uma placa continental com a placa, com outra placa continental, nós vamos ter esse processo aqui. Onde as duas placas são empurradas para cima. Nesse contato aqui, nós chamamos de um processo de obducção. Então, subducção, a descida de uma placa para debaixo da outra. Qual placa? A mais densa, no caso, a oceânica. Processo de obducção, processo de subida de uma placa menos densa. No caso aqui, duas placas de densidades iguais, o atrito delas levanta a minha superfície de maneira igualitária. Um exemplo disso aqui no mundo é o Himalaia. O terceiro e último contato que nós vamos ter são placas oceânicas com placas oceânicas. Nesse tipo de contato, pessoal, esse padrão aqui vai se repetir. Uma placa vai ser soerguida, enquanto a outra vai entrar para debaixo da outra. Nesse caso aqui, vai depender da densidade do oceano. A gente tem um exemplo no mundo que acontece na Antártica, onde a Antártica se encontra com a placa do Pacífico. No caso da placa do Pacífico, ela é uma placa muito mais pesada do que a placa da Antártica. Então, acaba que a placa mais densa mergulha para debaixo da outra. Embora as duas sejam oceânicas, mas nesse caso aí depende da densidade do oceano. Qual oceano é mais pesado? Então, pessoal, no limite convergente, que é o nosso primeiro limite que nós estamos estudando, nós temos a formação de montanhas. O limite convergente ele vai produzir para a gente o quê? Montanhas. Montanhas podem aparecer com vários nomes. Podem aparecer como montanhas, podem aparecer como cadeias orogenéticas. Ou podem aparecer também como cinturões orogenéticos, ok? O nome é o mesmo para descrever montanhas. Então, limite convergente, nós temos esses três tipos de contato e nós temos a formação de montanhas. O próximo limite que nós vamos ver é o divergente. Dentro do limite divergente, pessoal, nós vamos ter placas se separando. Nessa separação do magma, pessoal, abre espaço para o afloramento do manto. Uma vez que uma placa está indo para um lado e outra para o outro, nós temos espaços a serem preenchidos. Quem vai preencher esse espaço é o manto.
Quando nós falamos do processo divergente, nós vamos ter a formação de duas coisas. Primeiro, dorsais. Segundo, rifteamentos. Exemplos de dorsais que nós temos no mundo. A Mesoatlântica. Onde nós temos a placa sul-americana e a placa africana se separando. Uma está indo para um lado e a outra está indo para o outro, afastando esses dois continentes. Entre uma placa e outra, eu tenho uma expansão do assoalho marinho e eu vou ter a formação de dorsais, que é como se fossem montanhas no interior do oceano. É o que eu chamo de dorsais. E um exemplo que a gente tem é a dorsal mesoatlântica, que é a formação de montanhas dentro do oceano, a partir do afloramento do magma e o contato com o oceano que vai resfriar esse magma e consolidar essas montanhas no fundo do mar. Ainda seguindo aqui, eu vou ter a formação de ilhas vulcânicas. O rifteamento, pessoal, é como se fosse um processo de racha, processo de separação dos continentes. O caso de rifteamento muito famoso que acontece no mundo hoje é também na região da África, região conhecida como Chifre da África. É uma região onde fica a Somália, já ligando a África com a Ásia, onde essa região atualmente ela se separa, iniciou-se um processo de separação. Pela escala de tempo geológica, daqui a 50 milhões de anos, essa parte da Somália ela não vai mais pertencer à África, ela vai se isolar formando um continente separado. Então isso é o processo de rifteamento, processo de separação de um continente. E as ilhas vulcânicas, elas também são formadas por processos divergentes, quando a gente tem afloramento desse assoalho marinho para a superfície. O próximo limite que nós vamos ver é o limite transformante. O limite transformante, nós temos o encontro de placas que caminham para cima, enquanto uma outra placa caminha para baixo. Isso vai criar, pessoal, uma zona de atrito. Zona de atrito. Isso vai ocasionar para a gente a formação de falhas. Exemplo mais famoso que a gente tem no mundo é a falha de Sanders, que fica nos Estados Unidos. Ok? Placa do Pacífico com a placa norte-americana. Fechada essa parte de agentes internos, nós falamos agora sobre os agentes externos do relevo. Os agentes externos, eles vão ter qual função? Esculpir o relevo. Da forma, a minha forma de relevo. Os agentes externos, eles são dois. Primeiro, o intemperismo.
O intemperismo ele pode aparecer com esse nome, meteorização. O intemperismo, pessoal, ele pode atuar de três formas: de maneira física, de maneira química e biológica. O intemperismo físico ele é causado por processos que envolvem mudanças de temperatura. Okay? Mudanças de temperatura. Um exemplo muito clássico que a gente pode citar aqui é a termoclastia. A termoclastia fala sobre a diferença de temperatura entre os ambientes. Locais que têm amplitude térmica muito alta, o que é amplitude térmica muito alta? A diferença de temperatura entre o dia e a noite é muito grande, como por exemplo em desertos, sofrem com processos de termoclastia, onde a rocha durante o dia ela é esquentada, ela é expandida e durante a noite a temperatura baixa demais e ela se contrai, gerando um efeito sanfona na rocha, fazendo ela se fragmentar ou ser quebrada por mudança de temperatura, por termoclastia. Então, termoclastia tem a ver com a mudança de temperatura entre o dia e a noite. Um outro processo que nós podemos comentar é a crioclastia. A crioclastia está relacionada com o gelo. Como a gente viu anteriormente, existem rochas que elas são muito porosas, ok? Toda rocha ela vai ter pontos de acumulação para a água. Então, a partir do momento que essa rocha ela é exposta a um frio extremo, ela pode ser congelada. Podem ter acúmulos de água dentro dessa rocha que vão quebrá-la por dentro a partir do momento que ela passa por esse processo de congelamento. Okay? Então, a quebra da rocha ou o desgaste da rocha vai acontecer dentro do intemperismo físico por mudança de temperatura. Já dentro do intemperismo químico, eu vou ter a dissolução da rocha. O intemperismo químico, pessoal, ele é mais comum em regiões que têm água. Ele vai ser mais intenso em regiões que têm água, que chove bastante. Se a gente fazer um exemplo aqui com o Brasil, a região da Amazônia, ela sofre muito com esse processo aqui, que é o intemperismo químico. Isso reflete na formação dos solos da região. Se a gente pegar uma região que sofre com um intemperismo físico, exemplo, a Caatinga, o sertão brasileiro, a gente vai ver que o intemperismo físico ele é muito mais atuante. Então, lá os solos vão ser mais rasos, com menos horizontes. Aqui, devido à alta quantidade de água, a região amazônica chove muito, muito quente, muito úmido, aqui eu vou ter solos maiores. Então, o intemperismo químico ele depende da água para acontecer. Em locais que vão ser mais chuvosos, que vão ser mais úmidos, eu vou ter mais intemperismo químico acontecendo. Logo, eu vou ter solos mais profundos. Já a ação biológica, o intemperismo biológico, tem a ver com os animais. Okay? A ação biológica, a ação dos animais. Aqui a gente pode ver a ação até de animais como cupins, que são animais construtores, plantas, por meio das suas raízes. A gente pode relacionar também o intemperismo biológico com a atividade agropecuária, onde os animais como o boi e outros tipos de animais vão também influenciar por meio da ação biológica.
Seguindo para a parte final da aula, pessoal, nós vamos falar sobre o outro agente externo, que é a erosão. A erosão, pessoal, é o nosso segundo agente externo. Lembrando que os agentes externos eles têm a missão de esculpir o relevo, dar forma a ele. Os agentes intempéricos, físicos, químicos e biológicos, eles têm a função de gerar os sedimentos. A erosão ela vai transportar esses sedimentos. Então, se a gente fizer aqui um esqueminha bem rápido, um desenho aqui, a gente vai ver que primeiro eu vou ter os agentes intempéricos atuando. Então, o meu 1 aqui é o intemperismo. Ele vai gerar os meus sedimentos. Vai fragmentar a minha rocha em pequenos pedaços, que são sedimentos. O 2 vai ser a erosão. Esses sedimentos eles vão ser transportados. E o terceiro passo é o que nós chamamos de sedimentação. Que é o que? Esses sedimentos eles vão se acumular em algum ponto. Normalmente são as áreas mais baixas do relevo, que pode ser um rio, que pode ser o oceano, ok? Então, se a gente desenhar aqui, esquematizar esse processo que a gente está vendo, é isso aqui, o intemperismo, físico, químico e biológico, a erosão, que é o transporte, que nós vamos estudar agora, e a terceira fase é a sedimentação. É o que o Exame Nacional do Ensino Médio chama de ciclo sedimentar, ok? Então, vamos lá. Erosão, primeiro ponto, ela é o transporte de sedimentos. Esses sedimentos eles podem ser transportados de várias maneiras. Então, eu vou ter vários tipos de erosão. Erosão que é pluvial. Erosão que é fluvial. Eu vou ter erosão glacial. Eu vou ter erosão marinha. Eu vou ter erosão lacustre. E eu vou ter erosão eólica. Pessoal, se a gente analisar bem, todas essas aqui, ó, tem em comum o quê? A água. Todas são feitas pela água. Então a água, ela é o principal agente erosivo. A única que não depende da água aqui é a última, né, que é a eólica, que aqui a ação do vento. Então nós temos esse cenário. Pessoal, cada tipo de erosão vai produzir no meu relevo feições erosivas diferentes. Então as minhas erosões elas vão ser igual a feições erosivas. Ok? Feições erosivas, pessoal, são marcas que vão ser deixadas no relevo, que eu vou conseguir identificar qual foi o agente erosivo que produziu elas. Por exemplo, erosão pluvial, erosão causada pela água da chuva. Erosão pluvial ela vai dar origem a uma feição erosiva que é muito famosa, que são sulcos, ravinas e vossorocas. São feições erosivas causadas pela água da chuva. Erosão fluvial. Essa semana aconteceu um episódio que ficou bem famoso aqui em Manaus, que foi a região de Manacapuru, onde partes do porto de Manacapuru desabou, ok? Isso, pessoal, é muito característico de erosão fluvial, erosão que acontece devido à ação do rio. Aqui, a ação da chuva, aqui a ação do rio. Parte do porto de Manacapuru desabou devido a um período de estiagem muito forte que a gente vive na nossa região. Esse processo nós chamamos de terras caídas. É um processo muito comum na Amazônia de maneira geral, que é fruto da ação erosiva dos rios, ok? Então, erosão fluvial, processo das terras caídas. Erosão glacial. Erosão glacial vai dar origem ao que nós chamamos de fiordes, ok? Quem já assistiu Frozen, lá no Frozen, a personagem principal, que é a Elsa, ela vive num terreno que é chamado de fiord. Aquilo é produto da erosão glacial. Erosão marinha vai dar origem ao que nós chamamos de falésias, ok? Falésias são áreas em contato com o mar, que sofrem com o processo de ação do mar.
Lacustre, pessoal, são erosão causadas em lagos, tá bom? E eólicas são erosões causadas pelo vento. Aqui nós vamos ter o processo de formação das dunas, ok? Que são feições erosivas, que são feições, né, que são produtos da erosão causada pelos ventos, tá bom? Então, pessoal, a nossa aula ela encerra por aqui hoje. Espero que todos tenham entendido e tenham gostado. Qualquer dúvida, mandem para a gente que a gente responde, tá bom?